Boa tarde, boa tarde. Vou chamar a doutora Elisene aqui para participar do nosso papo de hoje. Só um instantinho. A gente vai contar um pouquinho sobre a nossa trajetória na estética para poder inspirar vocês, dar algumas dicas, insights do que aconteceu com a gente, o que a gente poderia ter evitado, como a gente poderia melhorar e como a gente faz atualmente para captar high ticket. Boa tarde, Só doutora esperando Núbia. Ai, tu já tá aí, eu não tô te vendo. Eu não Já, tô te vendo. estamos aqui numa tarde linda de outono. E aí, tudo bem, doutora Núbia? Tudo bem, e você, doutora Elisene? Tudo ótimo, graças a Deus. Nossa, mas eu não tô te vendo. Você não está me vendo? Eu sou. Se tu tá aqui, eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Então, Tá, eu tô provavelmente. te vendo. Tô te vendo. É importante. Então, vamos lá. Como foi o seu início, doutora Elisene? Bom, gente, na verdade o meu início foi assim, por necessidade de fazer algo diferente. Eu era executiva de contas em empresa multinacional, trabalhava igual uma louca, né? Que eu dizia que era igual aquele rebanho que tá indo pro matadouro ou indo pro abismo e só porque todo mundo tá indo eu ia junto, né? E naquela vida, vai para a empresa, vai viagem, faz tudo, aquelas coisas, reunião, congresso, convenção, captar cliente, vamos lá em meta, aquela doideira que eu estava, né, naquela vida louca. E eu sempre escolhi as minhas empresas para trabalhar e, de repente, eu fui mandada embora de uma empresa. Como fazer isso? Né? Nunca tinha acontecido isso comigo. E nesse período que eu fiquei desempregada, que foram 4 meses, que pareciam 4 anos, uma eternidade, eu queria voltar para trabalhar. Claro que eu precisava de trabalhar, mas eu não queria mais fazer o que eu estava fazendo. Eu não queria, eu percebi que aquilo estava fazendo mal para mim. Enquanto eu estava lá dentro, eu estava sentindo, eu não sentia essa necessidade de parar, né? Mas quando eu parei, eu precisava trabalhar, mas eu não queria mais trabalhar com aquilo tudo. E aí eu fiz um propósito com Deus de, olha, quando eu voltar a trabalhar, eu vou me preparar para uma outra profissão, para fazer uma outra coisa, porque eu não estou feliz nisso. E assim aconteceu. 4 meses eu voltei para uma empresa, uma multinacional, fiquei quase 4 meses fazendo entrevista para essa multinacional, vim para ela e aquilo na minha cabeça, né? Essa vai ser minha última carteira, minha última folha de carteira de trabalho. E aí eu entrei. E aí começa tudo de novo, treinamento, viagem e tudo mais. Chega uma hora assim, epa, a minha promessa, o meu propósito com Deus, cadê? E naquele momento eu comecei a ficar preocupada com aquela necessidade que eu tinha de voltar ao meu propósito. E uma vez fazendo um tratamento de estética, no meio da 7ª sessão lá, eu entendi que achei gostoso bater um papo com a esteticista. Disse, nossa, que negócio legal, como é que é? E no papo, toda vez que eu ia lá, um papo cá, um papo cá. Disse, gente, eu vou tentar isso. E aí me formei com cursos e tudo mais. Na época ainda não tinha faculdade de estética, mas tinha curso técnico. Que E eu me legal. formei, tinha um curso lá na cidade. E eu me inscrevi. Me inscrevi e a segunda, quarta e sexta eu ia lá. Eu lembro que sexta-feira, Núbia, não ia ninguém na aula. Era só euzinha. Então, o curso era muito interessante, que ele tinha a teoria e a prática no mesmo dia. Então, a gente estudava sobre drenagem linfática e aí praticava drenagem linfática. Então, era sempre assim. E a minha professora, eu virava modelo da minha professora e minha professora virava modelo minha. Porque sexta-feira todo mundo estava na balada Que e eu virava. exclusividade! Porque, assim, a galera sexta-feira, né? Ninguém tá afim de estudar. Mas eu tava lá. Ela falou assim, nossa, hoje vai ter aula porque Elisele vai vir, né? E eu fui. E assim, terminei. E aí, quando eu terminei, doutora Núbia, a última mensalidade do meu curso, o que aconteceu? Aí eu me entendi que realmente eu queria aquilo. Porque eu tinha medo de mudar de profissão e depois me arrepender. Pô, não é isso, eu não vou ser feliz. Eu tinha esse conflito, né? Mudar por mudar.
E eu entendi que é aquilo que eu queria fazer. Quando eu paguei minha última mensalidade, minha empresa, ó, me mandou embora. Aí eu fiquei feliz, porque eu já queria sair, dessa vez eu fiquei feliz. E eu conheci uma amiga minha que tinha um salão de beleza, ela tinha um espaço de estética, que eu comecei a trabalhar lá, né? Comecei a ter, as minhas amigas vinham depois do trabalho, vinha lá, e assim, a gente fazia alguma coisa assim. E aí eu comecei a fazer design de sobrancelha, enfim. Entrei, recebi uma proposta para voltar para o mercado. E eu falei assim, não volto mais, eu não quero mais isso para mim, tá? Tinha conta, tinha aluguel, tinha condomínio, tinha que comer, tinha tudo para pagar, porque eu morava sozinha. Meus pais moravam no interior. Nessa época, meus pais moravam no interior. Resumo, digo, não, se eu não fizer agora, nunca mais eu vou ter coragem. E parti. Olha, gente, depois disso, porque depois desse espaço que eu estava na minha amiga, eu dividi um espaço com uma amiga minha, uma amiga que eu conhecia, no caso, no curso, e a gente dividiu entre nós, éramos em 3, e dividimos o espaço. E comecei, eu não tinha ninguém, Nube, eu chegava lá de manhã, mas assim, a minha disciplina sempre mantive. Às 8 da manhã eu estava lá como se eu estivesse para minha empresa. Não tinha ninguém para atender. Pegava minhas apostilas, botava na minha maca e começava a estudar. Almoçava com uma amiga. Resumo. O que eu vou fazer? Como eu trabalhava muitos anos em área comercial, eu criei um grupo VIP. Esse grupo VIP me pagaria por mês, seriam 10 clientes, me pagariam por mês R$ 120. E eu ia fazer 4 procedimentos com essas clientes no mês, uma por semana. Ou podia ser uma limpeza de pele, ou enfim, o que ela quisesse, 4 sessões, e ela me pagaria por mês. Resumo, de 10 vieram 20. Assim, a amiga que foi indicando para a amiga, né, vieram 20. Caramba, não tenho condições de ficar atendendo 20 pessoas. Uma amiga minha começou, estava desempregada, comecei a treinar ela me ajuda. Você vai preparando enquanto eu estou terminando. Gente, chegou um ponto em que eu tive que alugar outro pedaço da sala para colocar essa minha outra amiga. E manter ela lá como fosse minha funcionária. Passando disso, ficou cheio demais. Gente, eu tenho que abrir um espaço. Montei a Bela Estética. Então, em 2 anos na área, montei minha clínica, assim, do nada, 80 metros quadrados, no centro da cidade, com um espaço de ofurô, coisas de Deus e determinação. E aí fui embora. Fiz minha faculdade, aí começou a faculdade, aí a primeira turma, quando eu comecei já de estética, né, de faculdade de estética, na área de estética, eu estava esperando se formar para poder ter a certificação do MEC, né? Então, eu esperei terminar a primeira turma, entrei. No ano em que eu montei minha clínica, aquela loucura, eu tinha cliente de 7 da manhã a 8 da noite, diminuía a minha agenda e saía dali e ia para a faculdade. Chegava da faculdade, um pouco da noite, às 7, 15 para as 7 de manhã, eu estava na clínica. E aí foi. E aí eu pergunto a toda hora para mim, se eu não tivesse feito isso, eu estava enlouquecida. E olha, melhor coisa que eu fiz na minha vida. Agora você, Núbia, o que te deu? O que aconteceu? Qual foi o seu start de trabalhar na área de estética? Calma que eu tenho umas perguntinhas para você. Como foi isso? Calma aí. Você era paciente primeiro? Eu fui paciente. Se identificou? Eu tava com a antena ligada, o que eu tenho que fazer, né? Pô, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não quero mais ficar nisso, né? Ali, deitada lá, esperando o equipamento e tal. Esse negócio deve ser legal. Porque lidar com gente, eu sempre gostei muito de lidar com gente. Então, isso é legal, entendeu? Isso para mim era muito interessante, eu gostava disso. Então, lidar com gente, tal. Foi isso. E aí, comecei a pensar na possibilidade. Aí tu se juntou com uma amiga, iniciou ali, viu que de primeira tu conseguiu fazer aquele número que parece impressionante, né? 2.400, é isso? Se minha conta foi certa, 20 pacientes a 120? 120, isso aí. Na verdade, sim, eu demorei assim, uns 6 meses para captar essa clientela, porque eu não tinha experiência nenhuma nessa área. Eu tinha conhecimento, eu tinha experiência de marketing, eu tinha experiência de venda, porque eu trabalhei a minha vida toda na área de venda, né? Tive ótimos professores nisso, né? Mas eu ainda não tinha clientela para isso. Então, eu comecei criando um grupo VIP que me garantisse as minhas despesas fixas.
E aí que tudo começou a acontecer. E o mais importante, Núbia, naquele tempo não tinha internet. Eu não podia fazer, A gente ia entrar né? entrar E no aí tópico. era sua mão, era realmente o seu trabalho sendo realmente reconhecido para que a pessoa te indicasse. Então, eu não tinha como captar. Então, assim, eu levei No essa boca a mesma, boca, né? foram 2 anos para que isso acontecesse, né? Para eu montar a minha empresa. Que mesmo assim, eu achei até muito rápido. Eu até me espantei. Caramba, eu comecei agora. Ainda não estou preparada para gerenciar uma empresa, né? Por causa da minha necessidade. E assim, como paciente, foi que me despertou. Foi 2 anos até você abrir sua empresa? Até eu montar minha empresa. 2 anos. Aí você abriu sua clínica depois de quanto tempo? Aí, então, 2 anos eu abri minha clínica. Eu fiquei com ela durante 7 anos. Só que aí a minha filha nasceu, né? Aí eu já tinha me formado, já estava... Minha filha nasceu, opa, peraí, eu preciso de um tempinho para ficar com ela, eu preciso de qualidade de vida, eu preciso de um pouquinho, porque realmente você trabalhar, atender, você gerenciar uma empresa é muito cansativo. Então eu priorizei naquele momento, olha, Verdade. continuo e vou dar uma diminuída nesse ritmo, né? E com isso, eu não tinha como garantir a empresa tão grande. Então, chamei minhas funcionárias que trabalhavam comigo, quer dizer, nem eram funcionários. A gente criou a gente criou um laço de amizade muito legal, de colegas muito legais, que a gente se tornou parceiras. E a gente montou um espaço menor no centro da cidade, só que aí cada um ficou com a sua clientela e cada um fazia cuidava da sua carteira e a gente alugava um espaço e dividia esse espaço. Então ficou mais tranquilo para eu poder dar atenção para minha filha. Então isso aí foi uma escolha que eu fiz naquele momento. Que legal. Então no início era muito de boca a boca, né? Indicação, se você fizesse um Total, trabalho bem feito, você conseguia mais. total, total, boca a Legal. boca. E É, é... entra. Oi? Perdão, É te cortei. encantar o cliente, né? É encantar em todos os sentidos e dar resultado também. Não Não, adianta você ser muito é legal e isso não que dar eu ia dizer agora. resultado. Porque eu não vão simplesmente pela amizade, né? A pessoa não paga pela tua amizade, né? A gente criou um laço de amizade, que eu tenho clientes até hoje, né? Até hoje eu tenho clientes que a criança era grávida e agora os filhos estão com 20 anos, 18 anos, que foram minhas bebês na barriga, entendeu? Mas era boca a boca mesmo. Mas era bem isso que eu ia dizer. A gente tem que pensar no lado do encantamento, mas também tem que pensar no lado da qualificação profissional, né? Inclusive foi assim que a gente se conheceu. Pois é, Lembra? Acho que anos depois. acho que tem uns 1 ano e meio que a gente se conhece. Eu Acho que é acho um que ano um e meio. ano, meio para Um 2 anos. ano e meio para 2 anos. A gente estava fazendo junto uma residência em Pois é, injetáveis. Que legal. legal. E esse É foi um isso aí. divisor de águas também, sabe, Núbia? Porque nesse tempo que eu fiz a parada para diminuir o meu risco para cuidar da minha filha, Uhum. eu fiquei num estágio assim confortável, tá? Não queria nada que me exigisse muito mais do que eu estava fazendo, porque a minha intenção agora é uma educação da minha filha e continuar fazendo o que eu amava. Com Então não certeza. dava para eu investir em pós-graduação, não dava, era o meu momento, tá? Então Uhum. assim, nesse momento foi muito bom para mim. E agora, esse momento de que agora eu estou pronta, minha filha já ficou um tamanho bem, bem mais independente e veio a bendita da pandemia. A gente já vai falar dela. Pois é. Vamos lá. Comigo foi um pouquinho diferente, porque eu já sou da geração Millennium, né? Já terminei ali da Geração, faculdade já Núbia. entendendo que eu tinha que aparecer no Instagram para poder divulgar o meu trabalho. Não era muito de indicação. E desde o início eu entendi isso, que eu tinha que abrir o Instagram, fazer um perfil para poder divulgar o meu serviço e que seria a melhor forma de eu conseguir divulgar. Porque na TV eu não tinha como parar, no outdoor eu não tinha como parar. E no boca a boca eu estava iniciando, né?
Então, eu iniciei pela internet, abri um Instagram, mas não foi aquela coisa mais bonita do mundo, né? Eu compartilhei ontem no meu perfil, nas minhas Eu histórias, falando um pouquinho sobre o que eu como você fazia lá começou. naquele início. Você viu? Vi. Aquela vergonha em rede nacional, né? Não, mas ó, todo mundo tem que começar por baixo, Nubem, isso é o nosso orgulho. Não dá para começar no Gente, top, até era porque a gente não demais. vai ter escada para subir, né? Aí eu saí da faculdade achando que ia ser fácil. Vou abrir uma conta no Instagram, vai ser tranquilo, vou conseguir captar pacientes e pagar minhas contas e ainda lucrar. Mas não é Oh, muito assim. lindo. O mundo dos sonhos, né? Mas não é esse o caso. Inclusive, eu ia até te perguntar, antes de falar um pouco mais sobre mim, você comentou que você fez esse combo de tratamento, que você conseguiu 20 clientes naquele seu início, eram 4 sessões a R$ 120. Me diz, aquilo lá, financeiramente, foi positivo ou negativo para você? Sim, sim. Eu criei um planejamento para isso. Quanto que eu preciso para me sustentar dentro na minha. Até porque, assim, com a minha indenização, eu fiquei mantendo os meus custos, né? Então, eu preciso agora, essa despesa que é com aluguel, com insumos, com creme, com tudo, para eu não pagar para trabalhar, né? Então, como eu comecei, né, sair de uma área que não tinha nada a ver, eu fiz um cálculo, ó, com 10 clientes eu consigo. Porque os 10 clientes vai me indicar uma amiguinha, que vai me indicar outra. Se eu fizer um bom trabalho, né? E vai. E aí eu fiz esse conta. Olha, eu tenho uma despesa, na época eu tinha uma despesa de R$ 800, né? Então eu ia ganhar 1.200 com 10. Então aí, dá uma margem para eu comprar produto, para, né? Ok. Só que dessas 10 vieram gerando mais uma, geraram 20, né? Beleza, então até aí, e me atendia perfeitamente. Eu fazia o meu trabalho bem feito, até porque, aí outra coisa bem interessante, Nuba, que eu fazia, eu não tinha dinheiro para comprar aparelhos, né? Porque aparelhos não, são caros. Então eu Ainda fazia eu fiz uma parada bem legal com meus clientes. Eu falei assim, olha só, eu estou precisando de uma corrente, vocês querem trabalhar corrente russa? Aí elas, sim, preciso tonificar e tal. Eu dava uma aula de corrente russa para as pessoas, fazia aquele, né? Que é verdade, o benefício. Assim, poxa, eu não tenho tempo para malhar, sei que, então você vai ficar aqui fazendo o seu trabalho, ou lendo seu livro, ou fazendo alguma coisa, relaxando, e a gente vai trabalhar com seus músculos, beleza? Aí, só que é o seguinte, eu não tenho aparelho e a gente vai fazer uma parceria. O aparelho custa, vamos dizer, R$ 3.000. Eu vou pegar 10 pessoas pagando R$ 300. Vocês vão ter X, se eu fosse cobrar R$ 500 dela as 10 sessões, eu cobraria R$ 300. Ela teria as 10 sessões, ou, enfim, isso aí na época eu não lembro quanto que eu precifiquei isso. E aí as clientes me pagavam o aparelho e elas tinham o benefício de ter o tratamento. Gente, eu fiz isso com legal. vários aparelhos. Por quê? Eu tinha que estar equipada. Eu não tinha fundo de caixa para fazer isso. Eu tinha que sobreviver porque estava começando do zero. Gente, super funcionou. Super funcionou. E aí, e era conquista das clientes comigo. Era muito legal. Eu lembro que quando eu Ou inaugurei minha seja, clínica, eu lembro quando eu inaugurei minha clínica, a minha ex-chefe, que foi chefe em várias empresas, se ofereceu para ser minha fiadora. Gente, foi muito legal. Falei assim, olha, não, a gente vai abrir. Só eu tô vendo, eu tô preocupada, porque, pô, a Sância da cidade, porque assim, assim, assim. Aí ela falou assim, Elisane, eu vou ser sua fiadora, não se preocupe. Eu disse, o quê? Eu disse, pode deixar, pode pegar todos os documentos que eu vou ser sua fiadora. Então, todo mundo curtiu. Todo mundo foi junto comigo. E no dia da inauguração, foi tão legal. Nossa, encheu a clínica. Eu pensei que ia ser só um dia normal. Flores, presentes. Eu achei tão legal, porque assim, elas me acompanharam nesse período, viram o crescimento e estavam junto comigo. Então, a gente criou uma parceria muito legal. Isso aí não tem preço, né? você fez o que tinha que ter feito no início e depois ainda conseguiu uma parceria, né? Nossa criatividade na hora do aperto se aflora, mas é isso aí, a gente tem que correr atrás do nosso. No início é sempre complicado mesmo. E é muito interessante você criar essa parceria, porque você tem um serviço, você tem a qualificação, e a pessoa está precisando disso. E aí, se ela entende que eu estou para te ajudar e você está para me ajudar,
cria um elo muito interessante, entendeu? Então, cria mais do que uma cliente, cria uma amiga. Desculpa. Bom, arrasou. Aí eu vou continuar aqui na minha história, mas eu falei até errado. Eu falei que eu era millennial, eu sou Z. Você vê como eu não sou Z. Aí terminei a faculdade, achei que ia ser tranquilo, porque eu via todo mundo falando dessa forma de divulgação já era bem comum. Quando eu iniciei lá 3 anos atrás. Aí eu comecei numa clínica que eu fui fazer um estágio. Lá naquele estágio tinha os aparelhos tops, assim. Os aparelhos de 20 mil reais cada um. Então eu entrei e falei, nossa, tá, calma aí. Quando eu for iniciar, eu tenho que ficar de olho nisso daqui, que isso aqui é caro. Todo mundo tem esse Né? medo. E ninguém vive os pacientes, eles têm essa noção de que custa tanto assim pra gente iniciar. Concorda, Elisângela? Muito. Só que é aquela história, as estratégias que você tem que tomar, a gente precisa usar de inteligência, né? Porque se você enche de equipamento e você enche de dívida, aí você acaba não se dedicando ao que tem que se dedicar, que é o paciente. Prioridade é o paciente. Prioridade é quem você vai atender. É excelência de atendimento. Aí eu comecei nesse estágio nessa clínica. Ela tinha mais experiência que eu, então fui ali ouvindo, né? Como eu deveria seguir. Ela me comentou que tinha tido uma clínica de sucesso já, com muita gente, aí conseguiu investir pesado e agora já estava sozinha. Ela estava gestando e me colocou ali para auxiliar ela, só que tem um porém. No nosso início, eu vejo que para muita gente é assim, é 100% comissionado de início. Às vezes pode ser CLT, mas você pode ser PJ sendo 100% comissionado. Então, só que você tira para você aquela comissãozinha ali em cima do tanto que você bater. Então, de 100 reais, uma comissão de 10%, você ganha 10 reais. Basicamente isso. Mas a comissão não é 10%, né? É bem menos, a gente sabe disso. Aí, naquele meu início, com aquelas máquinas lá de 20 mil reais, ela me orientou a uma vez na semana sempre fazer uma promoção. Que era a promoção que iria trazer o paciente para dentro da clínica. Então, assim eu fui. Sem promoção, porque eu já sabia que não era algo que eu queria entrar nesse caminho, né? Sem promoção, apesar de eu entender isso, eu quis me posicionar um pouco abaixo por conta da região que eu estava. Baixada Fluminense, aquisitivo, então eu decidi me posicionar um pouco abaixo. Eu cobrava 70 reais na limpeza de pele e 50 reais na massagem relaxante. E para quem é da área, a gente sabe que para pagar aluguel, para pagar luz, para comprar produto, investir em aprendizado, isso não é suficiente, né? Verdade. Isso tem pouco tempo. Isso não tem muito tempo. Como eu disse, eu sou Z, né? Isso tem muito pouco tempo. Foi há 3 anos atrás, quando eu iniciei. Então, era muito pouco. Eu sabia que não era aquilo ali que eu queria. E o problema não estava no lugar que eu estava. Estava em mim. Por quê? Tinha uma clínica ao lado, naquela época, que ela faturava muito com pacientes que vinham de outros lugares para ser atendido por ela. Então, assim, ela conseguia manter a clínica dela intacta, né? Porque ela tinha uma precificação correta. Mesmo eu estando iniciando, eu consegui perceber isso. Como ela consegue captar pacientes que pagam um valor justo. Não é um valor exorbitante. Não é um valor que esteja desmerecendo a região. É um valor que você consiga pagar o custo do procedimento e ainda sair lucrando. É algo tão simples. Porque o lucro é o nosso salário. Nesse caso, então, 100% comissionado. Era ali menos de 10%, não vou entrar aqui em detalhes, era menos de 10%. Então, pensa, 10% de 70 reais são 7 reais. Tem noção? Gente. Então, 10% de 50. Né? Aí, eu recebi uma proposta para trabalhar numa clínica de laser, muito conhecida, com um rosto muito famoso na frente. Você lembra dessa época, Elisene?
Lembro, Não, né? Lembra? lembro. Falei, pronto, agora eu vou conseguir ajustar meu posicionamento ao posicionamento da marca, né? Que já era uma marca conceituada no mercado. Mas não foi assim. Aí eu falei, pronto, é uma marca posicionada, é uma coisa que as pessoas sentem que precisam, né? Que é a depilação a laser. Vai ser fácil de vender, vai ser tranquilo, eu Rio de consigo me Janeiro. posicionar. Aí eu. Só que o que acontece? Quem é da área sabe a diferença da franquia para o empreendedor sozinho, né? O empreendedor sozinho, ele sai da faculdade na esperança de mudar a vida das pessoas. Porque é isso que a gente aprendeu lá, né? A gente quer sair da faculdade para ajudar as pessoas. Para poder fazer elas se sentirem bem consigo mesma. E nesse caso eu estava no laser. Para poder tratar uma pessoa que tinha um excesso de pelo, né? Tem muita gente que tem doença, que tem SOP, que aumenta e tal. E a franquia, ela normalmente ela tá preocupada com outra coisa. Sim, Sabe do que eu tô às vezes falando, né? acontece. Quem tá aqui sabe do que eu tô falando. É isso. É muito comum hoje a gente ver no TikTok, por exemplo, aqui no Reels, as pessoas reclamando de clínicas de laser por conta desse comportamento. Ela realmente, você tem que ficar, primeiro, minha questão como profissional, né? Eu tinha que ir para lá, ficar uma paciente seguida atrás da outra, às vezes duas no mesmo horário. Então, fazia na pressa, É não vai dar para fazer um produção, né? resultado. Produção. Oi? Produção. É uma máquina, né? Eles enxergam a gente como um número. Então, eles vão colocando ali paciente atrás de paciente, às vezes dois no mesmo horário, às vezes três, e aí a recepção fica cheia e a qualidade do atendimento, em resumo, não é a prioridade ali. Não é mesmo. Eu ficava dentro da clínica, da sala, né, aplicando laser, e era eu também que tinha que fazer a venda. Então, uma axila que a gente faz ali em 10 minutos, eu tinha que fazer em 5 minutos e colocar um upsell de venda ali. Se ela faz axila, ela também tem que fazer virilha. Se ela faz axila e virilha, ela também tem que fazer braço. E era aquela pressão ali. Nada a ver com a nossa profissão, né? Não é aquela chama que você tem dentro do coração quando você sai da faculdade, você sabe que aquilo está errado. Entendeu? Aquilo ali me feriu. Eu falei, olha, eu tenho prazo para sair daqui. Virei os patrões, ó, vou sair daqui a um mês. E é isso, não tem como voltar atrás. Ah, não, o pessoal tem você. Não, não adianta. Porque eu já tentei, cheguei, né, a falar com eles na época, pra gente tentar dar um atendimento mais individualizado e não foi ouvido. Porque o preocupado ali era bater a meta do mês, porque senão eles iam. Enfim. Hoje em dia até descobri que tá com outra. Sob outros donos lá. E por causa disso, né? Eles estavam preocupados em não falir, em gerar lucro. E claro que a gente, como empreendedor, a gente tem que se preocupar com isso também. Porque senão a gente não vive, né? Mas A gente tem não que é pagar isso as que nos contas. move, né? Não é isso Na que verdade, nos a move. gente tem um propósito maior. Claro que ganhar dinheiro é consequência, né? Porque a gente gasta para a gente poder fazer o serviço, né? E para poder Exatamente. proporcionar. Mas o fim o propósito nosso não é esse, né? É o bem-estar e atender as necessidades que nossa paciente quer. Então, imagina, ali eu estava ferindo os princípios que eu tinha. Eu queria dar um atendimento de excelência, mas eu não podia. Porque era aquela pressão ali em cima e tu ainda tem que vender. E aí acaba que a aplicação não é tão como poderia ser, né? Não é tão É a mesma coisa que eu efetiva. estava vivendo lá em uma grande empresa, entendeu? Que não era da área de beleza, de estética, de saúde, nada disso. Só que era é o mesmo processo, só que ao invés de você... no caso, eu trabalhava com seguradora, você vender seguro de vida ou previdência tudo mais, estava vendendo um serviço que é tudo a mesma coisa. Ruim isso, né? Esse desrespeito, né, com a pessoa que está do outro lado, seja cliente, seja paciente, na sua área corporativa ou na área da saúde. Então, a gente sabe dentro da gente que aquilo ali está errado. Então, eu falei com eles, ó, eu tenho prazo para sair daqui, eu vou ficar aqui como uma ancoragem mesmo de capital para iniciar, mas eu vou sair daqui porque eu não acredito nisso. E aí,
Eu fui também trabalhar em outro local depois disso, que já não era nessa área mais, para poder levantar um capital inicial para trabalhar para mim. Aí agora vem a parte boa. Tu quer contar a sua parte boa ou eu conto primeiro? Conta a sua, depois eu conto a minha. Falou. Aí eu falei, eu vou trabalhar para mim. Como eu vou fazer isso? Pronto, eu vou pegar um empréstimo aqui, pegar um empréstimo aqui com juros baixos, vou dar início e vai dar tudo certo. Ainda bem que tinha uma vozinha assim no meu ouvido que falou assim: existe um método que você não precisa fazer tudo isso para poder iniciar. Então, eu já Se iniciar com a corda do endividar pescoço, né? antes de ganhar. Eu não só ia investir, eu ia perder muito dinheiro. Aí eu descobri o coworking, foi quando eu iniciei assim com os pés no chão de verdade. Então, no meu primeiro mês ali, eu faturei 4.400 com uma paciente só no primeiro dia no coworking. Legal, hein? Porque lá você não E fazendo o que paga. gosta, né? Fazendo para aquilo que você foi preparada, né? Isso que é O legal. mais importante, que é o que a gente comentou, né? Com tempo ali para dar uma qualidade, para entregar resultado de verdade. Quem é a Porque, como a gente prioridade estava ali? comentando, É o paciente. nada daquele desrespeito da franquia eu queria para mim. Então, eu queria dar um atendimento diferenciado. E os benefícios foram colhidos, né? E aí, eu comecei no coworking. No coworking, você não paga aluguel, você não paga luz, você não paga funcionário, mas tem tudo ali. Quase, quase uma máfia. Aí, você paga a hora pelo seu atendimento. Ou seja, eu vou atender 2 horas. Então, eu vou locar 2 horas, vou ter toda aquela disponibilidade ali e vou poder cobrar e selecionar o tempo que eu vou atender aquela paciente ali, de acordo com a precificação, para poder tanto lucrar quanto também dar um atendimento de qualidade, que era isso que eu queria. Entregar aquilo que ela merece. Entregar aquilo que ela merece. Inclusive, você faz, né, coworking, ou Elisane? Fala aí, faz o seu curso. Sim. Então, na verdade, assim, na nossa história lá, que eu estava na empresa, né? Montei a minha empresa, fiz toda aquela parte aquela vida louca também legal, deu aquela parada, como eu tinha contado, que quando minha filha nasceu. E aí veio a pandemia. Nessa da pandemia, como que a gente trabalha nossas mãos, como é que a gente pode fazer online, nada disso, né? Empresas podiam trabalhar em home office, como é que eu trabalho em home office? Né? A nossa profissão não tem isso, né? Então, fiquei em casa praticamente, desesperada como toda a população mundial, né? E aqui fazer, né? O que fazer? E nessa crise do que fazer, eu resolvi fazer uma pós. Pronto, agora dá para fazer. E começou muito de faculdade fazendo pós, fazendo tudo online e tal. E eu comecei a entender a situação. Opa, é aí agora que eu vou conseguir fazer. Eu já queria fazer antes, mas não tinha condições por motivos de ter que mudar toda a história da minha vida para poder fazer e presencial. Então, aconteceu. E aí eu fiz na área de estética, na área de injetáveis. E aí nós tivemos uma grande vantagem por causa da nossa lei, né, em 2018, que aí nos possibilitou a trabalhar com injetáveis, nos possibilitou a trabalhar com terapias mais avançadas, enfim. E aí eu entrei na faculdade para fazer a minha residência, perdão, a minha pós-graduação. Como era online, eu tinha que, terminou a pandemia, bom, gente, agora eu sei muita coisa, mas ainda não pratiquei, né? E aí eu tive que fazer residência. E nessa toda eu comecei a procurar professores bons, e a internet aí deu é que eu falo, a pandemia tem dois divisores ali, né? Um divisor horroroso, que foi tudo aquilo que a gente viveu, tudo que as pessoas viveram, e tem um divisor de possibilidades que abriram através dessa tragédia. E através dessa tragédia, eu consegui olhar o outro lado também, que foi o divisor de águas para mim. E eu também comecei a trabalhar com você. E aí, aqui em Copacabana, tem uma sala, esse mesmo processo, eu comecei a atender alguns pacientes nesse mesmo modelo, que achei muito legal. Só que, para mim, eu só me deparei
um problema. Eu tenho equipamentos, esses meus equipamentos, lembra que eu consegui comprá-los na época em que eu comecei e outros também que eu adquiri, porque eu fazia terapias diversas, né? Faço terapias diversas. Eu não tinha como levar, porque você sabe, lá você tem um espaço que você não tem muito como levar. Eu até pensei em deixar lá no armário que eles têm, mas assim, era muito inviável, né? Então eu fiquei um período na época da pandemia lá sim para atender, mas eu tinha necessidade de montar o meu espaço por causa de todo o histórico que eu tinha. E aí, sim, a minha proposta é a seguinte: sendo da cidade, já estava mais distante para mim e eu queria montar perto da minha casa. E surgiu uma oportunidade, deu assim, a 200 metros da minha casa, um espaço comercial, um prédio comercial, uma galeria, um espaço bem interessante, e surgiu essa nova oportunidade. Mas agora com uma outra visão. O que é? Vamos focar na harmonização, porque investi muito, eu fiz várias residências, eu continuo fazendo cursos, porque não dá para parar, né? Lá no CTA, dissecando cadáver, coisa assim que eu vi na faculdade bem leve, assim, sem colocar a mão, só como é que era alguém fazendo. Tive que fazer, porque realmente agora eu estava indo para uma linha muito mais direcionada para a harmonização. E até foi como a gente se conheceu, né? Comecei a voltar a investir nos congressos, porque aí os congressos voltaram depois da pandemia de uma maneira até muito melhor. Não sei se você já percebeu isso. Eu acho que durante a pandemia eles criaram assim, eles prepararam muitas coisas para lançar e o mercado está muito bom para isso. E aí estou agora no meu espaço há 2 anos e meio. Vai fazer 3 anos. E iniciando do zero, tá, gente? Do zero. É um novo. E agora, essa ideia de que agora eu tenho que estar na câmera, agora eu tenho que estar na internet, agora o meu público, além de ser o boca a boca, porque não dá para você viver sem o boca a boca, hoje é a sua opinião no Google. Quem que fala, como é que eu te vejo no Google? Como é que você é vista como profissional? Então, hoje, a gente tem que ter... eu estou aprendendo, né? A ser uma profissional também que divulgue diante da internet o meu trabalho. E eu vou confessar, Núbia, não é fácil. Também. Geração que é mais fácil. Agora, na minha geração, é mais Sim, difícil. eu esqueci de falar esse detalhe. Apesar de eu saber que eu tinha que fazer tudo isso, a Núbia que iniciou lá no começo e que terminou conseguindo atender na clínica Cowork não era a mesma também. Os conteúdos eram completamente diferentes. No início, era horrível. Tipo, não só eu só aparecia para poder falar, oi, a gente está com promoção e não sei o quê, como também eu falava de tudo. A clínica tinha tudo, então todos os aparelhos ali eu comentava o que eu podia fazer e tal. E um outro erro, que era, acho que o pior de todos, era deixar o paciente escolher. Então, eu botava lá nos stories ali, ó, essa eletroterapia tá tanto, corrente russa, não sei o que, tá tanto, tá tanto, tá tanto. E ele mesmo chegava e escolhia. E isso é um erro fatal, porque quem que estudou? Quem que sabe o que vai ser o melhor tratamento para aquele paciente? Então, a Nubia que finalizou teve que passar por tudo aquilo, né, que eu comentei aqui na live, para poder ser uma Nubia diferente e quando começasse ter aquele resultado que eu comentei. Porque também não era a mesma Nubia, não. Foi muito chão para poder entender, ter maturidade, saber que eu preciso de um Google Meu Negócio, rolando bonitinho. Não. E tem uma coisa interessante também, Núbia. Eu também aprendi em que hoje a gente precisa entender o cliente num todo. Então, aí entrou que assim, a integrativa é um divisor também para a minha vida. Então, assim, eu fui acostumada a trabalhar atendendo a necessidade. Qual é a sua queixa? Eu tô com flacidez. Eu tô. O meu bigode chinês, na linguagem deles, o meu bigode chinês está ruim. Eu quero. Mas eu tô sentindo uma pele muito flácida. E aí a gente ia lá e resolvia aquele problema com o teu equipamento, ou com ativos e tudo mais. Só que a gente, estudando, a gente percebe que tudo vem de dentro. Então não adianta eu colocar você. Tua aparência tá legal se você tá toda complicada.
Então aí volta para trás, vamos lá. Eu sei sei trabalhar as terapias. Beleza. Eu tenho 20 anos nessa área que eu sei colocar. Ah, eu sei qual tipo vou colocar, eu sei. Mas vamos lá. Como que você está internamente? Como que você está conduzindo a sua saúde para que o resultado mantenha e que o resultado seja uma consequência, não a causa do que você vê aqui. Então, assim, também aí a gente tem que entrar em outro lado. Não dá para ignorar que a pessoa não bebe água e quer encher o rosto de ácido hialurônico. Não tem como. Eu tenho que chamar. Aí que está o compromisso do profissional para fazer com que o paciente entenda que existe uma parceria dele com a gente. Porque não adianta eu ser uma ótima profissional se eu não estou cuidando da causa do que está acontecendo isso. Se eu não alerto o meu paciente de que ele precisa de uma suplementação para que tenha uma resposta. Então, isso tudo vem com o quê? Conhecimento, tem que estudar muito. E o que está acontecendo aí na mídia? Porque a gente vê aí cada coisa absurda, gente. Se a gente não acompanha os Instagrams, a gente não acompanha, a gente fica ali... Gente, cada coisa que você fala assim, meu pai, e a pessoa pagou caro para aquilo, né? E aí você quer ser o quê? A profissional que mostra a cara bonita, que mostra um antes e depois do paciente legal, pô, adorei, e depois o paciente está todo ferrado? Ou você quer realmente mudar essa visão de beleza, né, para saúde e, consequentemente, a beleza? E a internet, ela tem dois lados que a gente sabe, né? Você pode mostrar o que você quer. Ela aceita. Exatamente. Né? E agora, como profissional, a gente precisa se posicionar. Agora, isso que é difícil, Núbia. Você se posicionar diante de toda uma falácia errada, você se posicionar como, mas você acha, pô, se eu for para lá para ter que me tratar aqui, daqui a um ano eu estar com minha pele de eu não quero. Eu vou na fulana que ela vai fazer lá, vai encher meu rosto de preenchedor e eu vou ficar boa e pronto. Eu quero ir para a festa daqui a 2 meses. Então, você tem que ter esse cuidado também do que falar na internet, né? E acho que você é boa nisso, né? Você está entrando numa área bem interessante de que esse caminho de como a gente chegar. E assim, você já caminhou algumas coisas para poder ajudar para a gente. Inclusive para mim, eu peço sua ajuda também nisso. Mas é muito verdade o que você comentou. Quando a gente decide ser um profissional que ele vai optar pela qualidade do atendimento, a gente não vai olhar nunca só para o procedimento. Nunca. Quando o paciente chega pedindo eu quero isso, não é só porque foi a gente que estudou, porque a gente conhece tudo aquilo que está por trás. E temos a responsabilidade de informar para ele, né? A questão estética, ela vai aparecer depois que a saúde estiver abalada, né? E a gente agora, como profissionais de saúde, entendemos isso. Quando a gente vai para a estética só pela superficialidade, e começa sem individualidade, sem entregar, de fato, um plano de tratamento com aquilo que ele precisa, a gente cai nessa furada de achar que a mesma coisa funciona para todo mundo. Mas quando a gente vai estudar, a gente senta ali e quer ser referência naquele assunto, né? A gente quer ser referência em estética, a gente vai ver que o problema não está no que acontece por último, que é a queixa estética, né? Que é o que você tem, que você quer tratar. Aquilo ali é a ponta do iceberg. Exatamente. Quando ele começa muito mais externo, muito mais embaixo. E a gente, como profissional da saúde, que vai saber identificar. E isso entra tanto na nossa expertise, quanto também na anamnese. Sabe por quê? Porque cada um é único. E tem um detalhe também, né? As pessoas pensam que você vai fazer, você vai chegar lá e eu vou fazer uma consulta e você sair de lá bonito. Não é assim. A gente vai fazer uma consulta para entender qual a sua expectativa. E muitas das vezes, a sua expectativa não é aquilo que vai acontecer agora, né? E se o profissional não faz isso, ele sai e vai na outra. Não, pô, não gostei dela, não, ela não faz isso. Não, eu faço, só não faço no tempo que você quer, não é? A gente tem que escolher, né? Ser o profissional que vai se posicionar no mercado. E é isso também um dos pilares que eu considero ter nos trazido até aqui. Porque se a gente é um profissional que aceita todos os tipos de pacientes, a gente vai se posicionar de uma forma.
vem aqui, eu sou a boazinha que faz o que você quiser. Agora, se a gente olha, decide ser o profissional que vai indicar aquilo que ele realmente precisa, e isso é muito difícil hoje em dia, né? É mais comum você ver as pessoas empurrando coisas desnecessárias. Quando você decide ser o profissional da saúde, que tanto vai investigar a causa do problema, quanto indicar o que ele realmente precisa, às vezes o que ele precisa não é você. E aí? O que ele realmente precisa é de uma nutricionista antes de iniciar o tratamento De um estético. psicólogo. Mais a fundo, né? Um psicólogo. E aí? E você, como profissional da saúde, você vai poder direcionar ele a isso. Você deve ter também parcerias. Ó, eu tenho parceria com nutricionista, com psicólogo, e hoje o que você precisa não é um tratamento estético. Mas é verdade, porque sabe o que acontece? As pessoas acham que, infelizmente, tem uma ideia de que, se eu passar essa minha cliente, coisa antiga, indicar essa minha cliente para dermatologista, ela vai me roubar e vai pegar, fazer botox na minha cliente. Oi, não, olha, sua pele, ela está com uma infecção, até aqui eu chego, eu não posso, você vai tratar primeiro no dermatologista, você vai para mim. E se o dermatologista vai indicar para ela um tratamento, eu resolvi o problema dela que ela veio aqui. Eu não tenho que estar preocupada se vão me roubar cliente, se a minha cliente vai... Não, a minha obrigação é direcionar para aquilo que ele precisa. Não é querer captar cliente. Isso aí é uma ideia muito errada. Eu estou aqui, claro que eu recebo para fazer isso, mas eu não posso receber por aquilo que eu não tenho capacidade para fazer e, ao mesmo tempo, impedir que ele faça aquilo que ele precisa para, com medo do profissional ir e não fazer o tratamento. Eu, por exemplo, trabalho com um tratamento de detox, muito interessante. É um plano de detox que é trabalhado da integrativa, junto com um nutricionista que trabalha. Enfim, a gente tem um trabalho bem interessante. E eu trabalho com minha paciente nesse processo e indico depois para ela continuar com o nutricionista. Porque eu não sou nutricionista. Mas eu entendo daquilo que está provocando o problema com a minha paciente. E eu vou iniciar, dar o pontapé. Chegamos nesses 21 dias... Legal, como é que foi a resposta? Foi legal? Agora, olha, eu tô te passando para nutricionista. Por quê? Porque agora você tem que ter um acompanhamento. Fiz um tratamento inicial para a gente desintoxicar, para encontrar a resposta que a gente está querendo para saber. E em cima daquilo dali, eu vou saber como eu vou direcionar ela. Agora eu vou ficar com medo de passar ela para o nutricionista, porque eu vou perder o tratamento dela. Não! Então, essa ideia não pode acontecer com o profissional. A gente tem que entender que a parceria é para benefício do paciente, não... Todo mundo ganha, né? E principalmente para o paciente. O paciente ganha, você ganha, mesmo que naquele momento ele não seja para você. Futuramente, aquela profissional também vai te indicar para outros pacientes e assim vai indo. Sempre pensando... minha postura. Isso eu ganhei. Eu não fui levada uma seduzida a ganhar dinheiro dele. Simplesmente, eu ganhei porque eu mantive a minha integridade. Isso para mim é ganho. Isso volta. É o que a gente Ela vai estava conversando sobre valores, e eu né? fui honesta. Eu poderia ter feito isso e não fiz. Não é esse o propósito, né? Como que eu quero impactar positivamente se eu vou querer a todo custo enfiar coisas que ele não precisa? Eu não gosto que façam isso comigo. Por que eu vou fazer isso com a outra pessoa? Sim. O profissional tem que estar pensando no paciente. Você pode aqui agora, para encerrar, para a gente finalizar com chave de ouro, listar coisas que você fazia e coisas que você faz hoje em dia para captar paciente high ticket? Olha, eu fazia... Na verdade, eu não fazia. Eu só trabalhava com indicações e tudo mais. Hoje não. Hoje eu me preocupo com a minha posição no Google. Hoje eu me preocupo com o que eu vou falar na rede. Eu ainda não parei para gravar de uma maneira que seja fácil para meu cliente atender. Porque a gente, na área acadêmica, a gente acaba falando linguajar, na área profissional, que
Que aí, quando eu vou lá ler o texto, de caraca, a pessoa não está entendendo nada. Sucunageniano, o meu H, o pessoal fica meio... Então, tem que trazer isso. Então, hoje eu estou... Não fazia nada. E hoje eu estou começando a fazer essa estratégia de preparar melhor para entregar para o meu paciente e para quem me segue na rede, né? Melhor pouco, eu estou errada, eu sei que você vai dizer que estou errada, mas eu prefiro fazer pouco e fazer bem feito do que toda hora falar abobrinha, entendeu? Porque eu acho que eu tenho que ter respeito pelo meu cliente, tenho que ter respeito pelas pessoas que confiam no meu trabalho. Perfeito. Se eu pudesse dizer, resumir em uma palavra, seria posicionamento. No início, Isso. eu não sabia que tinha dois mundos, né? Para você ser respeitada e para você gerar valor para o seu paciente, como que você chegava ali, né? Eu acreditava que tinha que ser a boazinha, que tinha que postar promoção e viria, aconteceria. Hoje em dia eu já entendo que não. A gente tem que ter uma postura de profissional da saúde e que não, claro, você vai ser amiga dos seus pacientes, principalmente para aqueles que já estão ali mais tempo com você. Mas você não tem que chegar na internet achando que todo mundo é seu amigo. Você está ali como um profissional. Ele vai te Isso. procurar porque ele está com uma dor. Você tem que respeitar aquela dor. E aí, quando você começa a se posicionar, você tem que ficar antenada ali nas redes sociais, querendo ou não, hoje em dia, todos os canais de acesso e melhorar o seu gestão, né? A sua gestão de atendimento no WhatsApp, sua gestão de, como eu disse, Google Meu Negócio, postagens no Instagram. Então, melhorando todos esses processos, junto ao posicionamento, acredito que seja a principal característica que fez eu chegar até aqui hoje. E é isso que eu conto com você, porque, Núbia, eu falo com você, eu não tenho essa habilidade, tá? Eu não tenho muita habilidade para isso, até porque o meu treinamento não foi esse. A sua geração já tem esse treinamento, o meu treinamento foi esse. Então, é difícil. É muito difícil quando eu faço um vídeo para colocar, para explicar. Não é que é difícil falar, porque eu percebi que eu falo fácil. Eu falo até demais. O problema é assim, o que eu estou entregando? Se é relevante, falar besteira um montão de gente fala. Então isso me incomoda. Por isso que eu preciso de um bom profissional para isso. Por isso que eu entendo perfeitamente o trabalho de vocês, que realmente é aquilo que vocês têm uma visão mais global do que o público quer. Por isso que vocês são fundamentais na nossa área agora para trabalhar junto saúde, comunicação e posicionamento com nossos pacientes. Perfeito. É exatamente isso. A gente tem que sempre filtrar como a gente quer ser percebido, né? Eu e você não estamos aqui do jeito que a gente acordou hoje. Do mesmo jeito que a gente não tem que Ainda bem, aparecer nos sorte stories. deles. Okay? Sorte das pessoas, assim, depois. E é muito importante dar um detalhe tão singelo, mas as pessoas às vezes passam despercebido por isso. Eu vou aparecer nos stories porque tem que aparecer, tem que botar a cara aqui. E é o que a gente está fazendo aqui, né? Treinando essa forma de passar a nossa mensagem. Mas não é de qualquer jeito. É uma forma pensada. Sim, sim. Respeitando sempre quem está assistindo. Agora vende teu peixe que eu vou vender o meu no final. Bom, gente, o que eu sempre me preocupo é quais são as nossas escolhas, né? Então, qual é o seu propósito? Na minha área de saúde, o propósito é proporcionar bem-estar, proporcionar realmente uma experiência que seja agradável e que, na verdade, seja verdadeira para o paciente. Não aquilo que ele queira ouvir ou não aquilo que eu queria. Claro, gente, não vou mentir para vocês. Eu tenho fatura para pagar. Dia 5 está chegando aí. Mas eu não posso pensar nisso, meu cliente, com uma fatura que vai ajudar a pagar minha fatura. Claro que eu sou comercial, eu trabalho num espaço comercial, eu preciso, o meu trabalho, todo o trabalho tem que ser remunerado. Mas eu não posso olhar para o meu paciente que, poxa, ele vai me gerar um dinheiro. Não, eu vou gerar uma satisfação ou pelo menos direcionar ele para aquilo que ele quer. Então, eu sempre vou me preocupar com isso, eu sempre me preocupei com isso e meu compromisso é esse, é me preocupar com aquilo que vai
trazer um benefício e também vai fazer cumprir o meu propósito, que é servir. Eu estou aqui para servir. Independente do que seja a proposta, eu quero servir. E com alegria. Porque todas as coisas que a gente faz, a Bíblia fala sobre isso. Tudo que você fizer, tudo que você faça bem feito. Faça com amor. E isso eu faço, gente. Se tem uma coisa que eu amo, é atender pessoas. Se tem uma coisa que eu amo, é ajudar e conviver com pessoas. Então, esse é o meu propósito. Servir. Com que você atende? Onde você atende? Como ele pode te encontrar? Bom, eu aqui nas redes vocês podem encontrar @elisene.souzaaragão, né? Tem também meu WhatsApp. Tem também meu canal, como é que se chama? Meu perfil também comercial, que é da Bela Estética, que a gente sempre trabalha junto entre comercial e pessoal. E eu estou aqui em Copacabana, aqui nessa cidade maravilhosa, e muito fácil me encontrar. Sempre aqui no meu Rios aqui tem tem sempre um contato que você consegue, tem meu e-mail, como é que se chama? Meu site também, que você pode entrar e comunicar comigo. E eu estou aqui para te ajudar. E você no YouTube, como que a gente encontra? Você pode me encontrar tanto pelo Google Meu Negócio, eu tenho todos os Google Meu Negócio, Instagram, YouTube, WhatsApp, sempre pelo @doutora Nubia Leal, tanto no YouTube quanto no Instagram. E também, se você entrar na minha bio do Instagram, você vai ser redirecionado para todas as outras plataformas. Atualmente, eu trabalho com harmonização de glúteos no coração do Rio de Janeiro. Então, se você quer ali moldar o seu bumbum, seja sua queixa de flacidez, gordura localizada, falta de volume, a gente consegue trabalhar tudo isso no coração do Rio de Janeiro, em 3 pontos principais, que é no centro, Botafogo e Barra da Tijuca. Aí você consegue todas as informações lá no link da minha bio, @doutora Nubia Leal. Maravilha, Dúvia. É isso, finalizamos. Finalizamos. Muito bom falar com você, muito bom falar sobre esse assunto, ficar a tarde toda falando sobre isso, mas o dever nos chama, né? Muito obrigada, um beijo, sucesso para você. Preciso da tua ajuda, viu? E se precisar, eu estou aqui também para te ajudar a hora que você precisar. É muito bom a gente ter do nosso lado profissionais com o mesmo propósito que a gente, né? Muito. Gente, é muito bom. Essas são coisas que a residência me trouxe, foram amigas que a gente, colegas, que a gente troca figurinha, que a gente, né, vai, o que você acha, opinião, isso é muito, muito legal. Sozinho você pode ir, mas acompanhado você vai muito mais longe e muito mais rápido, né? Então, acompanhada a gente tá bem melhor, a nossa caminhada se torna bem melhor acompanhada. Então, muito obrigada, doutora Elisene, por ter aceitado o meu convite de estar aqui. E é isso, um grande beijo para quem entrou. Beijo, obrigada a vocês. Obrigada a você, doutora Nubia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.